Agora sim a gente vai falar de Enem, de preparação, porque as inscrições vão até o dia 6 de junho. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar aqui no estúdio com a professora de linguagens, Jade Pires, que está aqui comigo. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar com vocês para levar informações importantes nessa etapa. As inscrições do Enem, elas foram abertas no dia 26 de maio e finalizam e vai até o dia 6 de junho. Então é preciso ficar atento porque é um período muito curto e é uma oportunidade para os alunos ingressarem no ensino superior. Geralmente essas inscrições elas não prorrogam, né, professora? Não prorrogam as inscrições. Então, é preciso ficar atento ao prazo e é muito simples para efetuar. Basta o participante entrar no próprio endereço, na página do INEP, enem.inep.gov.br e realizar a inscrição. É instrutivo a página, então é fácil. E este ano, ele tem uma novidade, que os estudantes da terceira série da escola pública, eles estão pré-inscritos. Então, o que facilitou as inscrições desses estudantes. Lembrando que hoje a gente está no dia 30 de junho, então os estudantes têm apenas 7 dias para se inscreverem, né? Até sexta-feira, exatamente. Mas dá tempo. Já que a gente falou de inscrição, vamos falar agora de preparação. Nós estamos já aqui pertinho do Enem, vamos dizer, assim, para quem estuda, né? Como deve ser a preparação a partir de agora? Isso é muito importante. É preciso traçar um planejamento estratégico, porque é uma prova que ela exige muita competência leitora, mas também exige o domínio de determinados conteúdos. Essa prova, ela exige conhecimento sobre determinadas áreas. São 4 grandes áreas. Linguagens, códigos e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e a redação. Então, ao todo, ele faz 180 questões em 2 dias, além da redação. Então, exige, sim, uma preparação. E a melhor forma de se preparar é conhecendo o modelo de prova do Enem. É um padrão que ele se repete. Então, familiarizar com esse modelo de prova é uma boa estratégia. O próprio INEP oferece as provas anteriores. Então, a oportunidade do estudante baixar essas provas anteriores e fazer esse treino, né? Então, começar por meio desse treino é muito importante. Geralmente tem aqueles assuntos que são mais cobrados ou eles mudam ano a ano? Normalmente não há uma mudança com relação ao conteúdo. O Enem traz uma matriz de referência dos conteúdos. Nessa matriz, ele apresenta as principais competências e habilidades que serão cobradas na prova. E cada área nós temos conteúdos específicos. Na área da em linguagens, por exemplo, nós temos conteúdos como variedades linguísticas, intertextualidade, funções da linguagem que são recorrentes. Então, os estudantes encontram nas plataformas que nós temos por meio da internet esses conteúdos, assim, destrinchados. E uma forma de estudar é por meio da matriz mesmo de referência do Enem. Cronograma de estudos em relação às matérias que vão cair. A gente tem que ter, né? Com certeza, isso é importante. Como eu falei no início, o Enem exige do estudante planejamento estratégico. Agora, é interessante que ele faça esse cronograma a partir de uma análise de dados. Então, é interessante que ele consiga mensurar como ele está nas áreas, para identificar suas potencialidades e suas fragilidades, para a partir daí montar um horário de estudo. Ele não pode montar um horário de estudo só a partir dos conteúdos. É preciso olhar para si, olhar para enxergando o que eu já domino e o que eu preciso revisar. E, a partir disso, montar assim, um horário de estudo. E é importante que, nesse cronograma, ele tenha um estudo diário, né? Então, que ele consiga, e muitos estão ainda cursando a terceira série, mas que ele consiga conciliar tanto a parte lá acadêmica dele, finalizando o terceiro ano, mas também as revisões no período oposto. Tem muita gente que utiliza dos resumos, outros utilizam fichas. Qual seria a melhor forma de estudar, professora? Ou não tem? É individualizado? Tudo isso pode ser aliada.
pode ser aliado no estudo. Então, resumos, mapas conceituais, tudo isso é importante. Agora, ele não pode esquecer que ele precisa mensurar o que ele está aprendendo. Então, só fazer o resumo não vai garantir a aprendizagem. O interessante seria que ele pudesse fazer esse resumo, fazer os mapas conceituais, mas resolver questões. Então, uma grande estratégia é ele tentar simular o que vai acontecer no dia do exame, fazer observar a questão do tempo que ele vai levar para fazer a redação, para responder as outras questões. Então, só o resumo e só o mapa conceitual não seria uma boa estratégia, mas esse material aliado com os simulados, aí sim, fortalece sim o estudo dele. Quantas horas de estudo por dia, né? Tem gente que tem mais tempo, né? E tem outros que não têm tanto tempo. É interessante você falar sobre o tempo, porque primeiro ele precisa definir que a prioridade dele é o estudo. A partir do momento que você entende que a sua prioridade naquele momento é o estudo, o tempo não pode ser uma desculpa. Então, mesmo ele cursando a terceira série ou envolvendo em outras atividades, é importante que ele se dedique diariamente aos estudos. Então, por meio desse cronograma, ele dedica ali 4 horas, se estiver disponível, ou menos, mas é importante que o estudo seja diário. Vamos falar de redação. A redação tem um peso muito grande no Enem e tem muita gente que fala, não sei fazer redação. Como estudar? Como começar? A melhor forma é a prática. Você aprende a escrever, não tem segredo, não tem mágica, escrevendo, praticando. Então, muitos jovens já têm essa prática semanal. Então, isso faz a diferença. E o Enem, ele trabalha por eixos. Então, é importante que ele entenda e que ele exercite, treine os eixos. Tecnologia, cidadania, meio ambiente, saúde. Normalmente são temas relevantes. Ele precisa apresentar um problema para uma solução para um problema real. Mas a melhor forma é a prática. Praticando e tendo acesso a uma correção detalhada do texto que ele fez. Porque isso irá permitir ele olhar as suas fragilidades e melhorar na próxima escrita. Só para a gente finalizar, as dicas para quem está se preparando para o Enem. É importante realizar simulados, como eu falei, o simulado você consegue, por meio dele, testar, né? Pensar em situações reais que serão vivenciadas. Façam simulados e mensure os resultados. Avalie os seus erros, avalie os seus acertos e estude, porque a prova do Enem, ela exige competência leitora, mas tem determinados conteúdos que também são cobrados. Então, só achar que a prova é interpretativa, isso a gente precisa desmistificar. É preciso, sim, traçar um cronograma de estudo. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Por nada.